Quantas vezes a palavra inteligência foi utilizada para medir notas e resultados? Por muito tempo, ela foi associada ao desempenho escolar. Mas professores começaram a enxergar algo além, um potencial nos alunos. Eu sou Sara Teixeira, estudante de jornalismo, e neste episódio a gente vai entender o que é o conceito de superdotação em altas habilidades e como funciona o processo de identificação. O que descreve a minha carreira assim, acadêmica é sonhar. Eu falo assim que sonhar é você saber dar asas à sua imaginação. Que eu podia ir além, que eu podia procurar coisas melhores para minha vida, até porque eu nunca fiquei parada, nunca saí, eu sempre saí dessa zona de conforto, nunca quis. De acordo com os dados recentes do censo escolar, o número de estudantes com altas habilidades e superdotação cresce a cada ano. Em 2022, o Brasil registrou mais de 26.500 alunos identificados. Em 2023, esse número saltou para mais de 37 mil. E em 2024, o país alcançou cerca de 44 mil estudantes com esse perfil. O destaque está no município de São José dos Campos, que se mantém na liderança estadual em São Paulo, nos últimos 3 anos. Em 2022, eram 856 estudantes identificados. Em 2023, 959. E em 2024, 926. Um número que supera até mesmo a capital São Paulo. O que é bastante comum entre jovens com altas habilidades nas diferentes áreas é a curva de aprendizagem. Eles aprendem muito rápido. Então, agora, aqueles que têm lógica matemática, aqueles que são mais da parte das artes, mais criatividade, são perfis distintos e com aprendizagens distintas, formas de aprender distintas, mas a curva de aprendizagem dentro das suas áreas é muito grande. E, geralmente, a intensidade é muito grande. A intensidade que pode ser mais externa ou mais interna. Uma vez que a gente comprova essa sinalização, a gente vai identificar qual é o domínio de capacidade dessa criança, ou seja, qual é a área que ela tem maior facilidade para aprender. Né? E aí a gente tem algumas áreas que aqui no programa a gente faz essa identificação. Então tem a acadêmica, né, que envolve mais as crianças da matemática ou da matemática da ciência, ou mais voltado ali para a linguagem, comunicação. A gente tem a área da criatividade também, né, são crianças diferentes, crianças que gostam de criar, são originais. E tem o socioafetivo também, né? Que esse eu acho que é diferente também, porque a gente fala muito hoje de competências socioemocionais, mas a gente não pensa que existem, né, indivíduos que têm uma capacidade superior aos demais. Então são crianças que têm mais essa questão da liderança, do cuidado com o outro. O projeto Escola do Instituto Alfa Lumen, em São José dos Campos, é referência nacional no atendimento de alunos com altas habilidades. A ideia nasceu a partir de uma motivação pessoal da fundadora, a Nuricel Aguilheira Villalonga, com a proposta de estimular o potencial de cada estudante, valorizando suas áreas de interesse e promovendo desafios personalizados. Todo o que é típico de crianças de altas habilidades eu vivenciei, a falta de pares, a falta de entendimento dos adultos, a falta do próprio autoconhecimento, de entender o que é alta habilidade. Não importa muito o rótulo, mas saber como você conduz essas características. E, enfim, dentro dessa trajetória, foi da minha natureza tentar abrir as oportunidades que eu não tinha para outros jovens. À medida que eu fui, dentro da minha trajetória, ganhando espaços, eu fui também abrindo espaços. E aí, então, eu criei a primeira ONG, que foi Escola Aberta, que já trabalhava com escolas públicas de periferia e de cidades menores, para que a gente pudesse começar a fazer alguma coisa em relação a essas crianças. Em algum momento eu decidi pegar todo o conhecimento que eu tinha na parte de gestão, na parte de Olimpíadas internacionais, enfim, tudo que eu tinha, e direcionar
para abrir oportunidades de forma mais ampla para a criança. E aí eu mudei de cidade, eu vim para São José dos Campos, e em 2013, então, eu abri o Instituto Alfa Lumen, e que tem uma escola também, mas a ideia é ser um ICT, é um núcleo de pesquisas, onde a gente desenvolve metodologias e estruturas para a parte de educação, a parte de altas habilidades, a parte de saúde mental, que é muito associada, todas são muito imbricadas, e a parte de tecnologia. E temos uma escola de aplicação voltada para jovens de altas habilidades e onde a maior parte é bolsista. No cenário público da cidade, iniciativas também se destacam. Criado em 2007, o Programa Decolar é um projeto municipal que atua diretamente na identificação e acompanhamento desses alunos. A forma de identificação ela é um pouco diferente do que a gente costuma ouvir por aí, que são os testes de QI, né? Aqui a identificação ela é baseada na observação sistemática que o professor realiza dos seus alunos em sala de aula, né? Então, como o professor dos anos iniciais, ele está há bastante tempo com essas crianças, com essa turminha, né? 5 horas por dia, então ele dá lá, ministra disciplina de língua portuguesa, de matemática, ele está com a criança no intervalo, ele leva para uma visita monitorada. Então ele tem condições de trazer informações para a gente do que os seus alunos estão se destacando, né, em sala de aula. A iniciativa mostra como o poder público pode ser protagonista no reconhecimento do talento. Hoje, mais de 300 alunos participam do programa. Então a gente tem um instrumento de identificação que se chama Guia de Observação Direta, e nesse guia o professor do 2º ao 5º ano, ele vai sinalizar ali pra gente quais são os alunos que estão se sobressaindo dentro daqueles indicadores. A equipe do Decolar faz a análise desse documento e os alunos que tiverem uma coerência ali nos dados, né, do 2º ao 5º ano, eles passam para a segunda etapa, que é a observação assistida. Aí já é um momento em que a equipe do programa, a equipe técnica, vai olhar para essa criança e vai comprovar essa sinalização que o professor trouxe na escola. Assim como o Decolar, o Instituto Alfa Lumen não se baseia em laudos e nem testes. De acordo com a fundadora, os estereótipos não definem um aluno com altas habilidades. O que importa é o potencial e a curiosidade que se revelam. Alguns pais trazem laudo, mas isso não é tão relevante. A gente permite que a pessoa... Primeiro que a gente não gosta muito de rótulos, tá? Eu acho que quando você estabelece um rótulo, você estabelece expectativas. E assim, eu acho que é válido fazer o laudo quando não há entendimento e clareza de qual é a questão da criança ou o comportamento dela e você quer entender melhor. Ok, então eu acho que é simplesmente uma ferramenta para que a família possa entender e agir e buscar soluções para aquele perfil. Mas eu não acho que, via de regra, seja uma demanda absolutamente necessária. Quando as crianças entram, a gente vai dar espaço para elas se mostrarem, sem rótulos, né? E então ela se mostra, ela vai desenvolvendo, ela tem um cardápio enorme de possibilidades para ela explorar e se conhecer nesse processo. Então, dentro do processo educacional, a gente vai enxergando e entendendo a criança. Nós temos psicólogos, psicopedagogo aqui, e os professores também são preparados para isso. Então, a gente vai identificando e fazendo com que essa criança tenha autoconhecimento de si e possa se desenvolver no seu melhor. A superdotação é um universo de potencialidades, mas também de pouco conhecimento. Reconhecer esse talento é um papel de toda a sociedade, seja nas famílias, nas escolas e no poder público. No próximo episódio, vamos conhecer as histórias de quem vive essa realidade dentro e fora da sala de aula. Estes são João e Laura, alunos identificados com superdotação. Como é a rotina deles? Quais são as suas áreas de maior interesse e talento? Você confere no próximo episódio.